Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo semanal quando falamos de empresas, empresários, empreendedores, negócios de sucesso que tiveram muita dificuldade, a maioria deles, para chegar até onde chegaram desse Brasilzão nosso. Hoje nós temos um prazer enorme de conversar com um empresário que começou em situações, em ocupações bem diferentes das atuais que ele exerce hoje, que ele comanda hoje. Nós estamos falando do Felipe Linardi, da Linardi e Almeida Transportes. É uma história muito bonita, você vai gostar de ouvir. E vamos falar principalmente também, além de sua história maravilhosa, de uma frota solar. Caminhões elétricos movidos a energia solar, projeto mundialmente reconhecido, implantado aqui dentro de Uberlândia. Coisas de Uberlândia. Felipe, é um prazer enorme ter você aqui conosco em nossa conversa com Orley. Que bom. Orley, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande fazer parte dessa mesa, né? Dessa entrevista, sabendo que grandes nomes, grandes celebridades, grandes empresários que nos inspiram já passaram por aqui. E assim, tendo a honra hoje de estar aqui nesse dia tão especial, podendo contar um pouquinho e motivar pessoas e agradecer a família nossa, né, por estar aqui junto. Isso é muito bom. Claro, com certeza. Eu tenho a certeza, Felipe, que todas as entrevistas que nós trazemos aqui para essa bancada, para essa mesa, são inspiradoras, servem de exemplo para muita, mas muita gente mesmo. Eu vou dar só uma noção para vocês de como é a empresa sobre a qual nós vamos debater aqui, conversar aqui em nossa conversa de hoje. A Linardi Almeida, que opera no setor logístico a serviço do agronegócio, anuncia um marco histórico. É a primeira operação logística mundialmente comprovada, 100% movida a energia solar. O projeto está sendo desenvolvido aqui em Uberlândia e inicia sua terceira etapa na segunda quinzena de junho, agora. A iniciativa é um passo significativo em direção a um futuro mais sustentável, alinhando-se à visão da empresa de oferecer soluções personalizadas, inovadoras e sustentáveis. E tem uma grande multinacional envolvida nessa conversa aí. Bom, vamos lá, Felipe. Como é que começou a sua história? Não tinha nada a ver com transporte, né? Não, o transporte, na verdade, ele veio depois, né, de mais tempo. O transporte, na verdade, ele está há 15 anos apenas na minha vida. Eu nasci filho de Jabuticabal, do lado de Ribeirão Preto, e eu tinha, à época, o rodeio universitário, e eu sobrevoava pelas etapas. Era junto, chamado Cowboy Forever. O Almir Cambra, hoje, com mais de 30 anos já, Arena de Ouro, o locutor mais técnico, a gente estava sempre junto, reunido, e com grandes nomes, celebridades que estavam no meio. E nisso apareceu o Clube da Viola. Clube da Viola de Ribeirão Preto, onde tinha toda terça-feira, chamada Terçaneja. E a gente começando junto com o Fred, com o Pedrito, com o Matheus Calil. E eu fazia parte desse projeto urbano também. Aí depois eu fui participando, e foi muito gostoso, porque através desse mundo sertanejo, o mundo raiz, o mundo que me inspirava, onde eu andava de chapéu, bota, que eu gosto até hoje, e sobrevoo sobre esse estilo, que eu falo que ele está dentro da minha veia, dentro do meu DNA. Você nasceu nisso, né? Exatamente. Então foi muito gostoso viver tudo isso. Então a gente dormia em freezer à noite, a gente fazia os famosos boi no rolete. Então a gente andava para todas as cidades fazendo etapa. O boi no rolete vocês mesmos sacrificavam ali. A gente ganhava boi, eu lembro até Ribeirão Preto, Fábio Cardoso, ele dava o boi sempre pra gente. Aí a gente trazia numa caminhonete, a gente fazia, matava, aí contratava pessoas para poder assar.
E era um evento totalmente diferente. Hoje tem as modernidades, né? As coisas vieram nessa evolução do mundo global de hoje. Mas lá atrás, assim, era novidade, né? E a gente já inovando, né? Agindo dessa forma. Até que nós ganhamos o primeiro disco de ouro, o Clube da Viola ganhou. Aí ele foi contratado pela Warner. E tem um momento que eu marco muito na minha mente, que assim, foi gravada uma música no estúdio de Ribeirão Preto, e por não ter essa tecnologia igual tem hoje, essa dinâmica de hoje você pegar simplesmente um clique e chegar do outro lado, o Urbano na época falou assim, precisava mandar uma música na época para a Warner, e na mão da Edmeia, a famosa Edmeia, que todo mundo conhece, junto com o Wilson Souto. Aí ela falou, só tem uma pessoa que consegue fazer com que essa música esteja amanhã na mão da Edmeia. E eu saí num ônibus de Ribeirão Preto. Essa pessoa era você. Exatamente. Saí no ônibus com um CD na época e cheguei lá em São Paulo. Aí metrô, fui me virando, perguntando e cheguei dentro da gravadora. Você já conhecia São Paulo? Não, conhecia não. Foi a primeira viagem minha para a capital. Aí eu cheguei, entreguei, cheguei no endereço que estava e perguntando, não tinha GPS. E eu cheguei, fiz chegar na mão da Edmeia. Então, isso, assim, é algo que me resgata muito, sabe? Essa vivência. E a capa até do CD do Clube da Viola, eu lembro até hoje, é uma silveirada preta. E eu conduzia ela indo para os eventos, na época no Gamboa, quando a gente estava lançando. E todo mundo falava, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos na etapa da PBR, na etapa da PBR, na etapa da PBR. E eu falei, um dia ainda eu vou lá. E isso eu consegui realizar em 2019, mas isso já foi uma outra fase. Aí, depois disso, tinha o Guerino, que ele está no mercado até hoje, junto com o Eduardo Francelin. Eles trabalham e atuam até no segmento de divulgação. E saiu uma vaga para que pudesse montar uma gravadora. Eles estavam montando a gravadora, que era o Carlos Bueno e o Santiago Ferraz. Santiago Ferraz, famoso, sempre foi já empresário do Guilherme Santiago. E era Guilherme Santiago, Marciano, Cheiro da Terra, As Mineirinhas, Carla Bueno. E eu olhava aquilo, falava, gente, como é que eu tenho que fazer? Não, você vai chegar nas rádios, você é divulgador de rádio, sua profissão a partir de agora, e você vai falar que vai ter uma música que nós vamos escolher, e você vai fazer tocar essa música. Tem rádio que tem ainda o famoso jabá, tem rádio que não tem, funciona dessa forma. Tinha que titular, exatamente. Né? E eu comecei, e eu lembro que eu andei muito com o Guilherme Santiago num golzinho, na época, bolinha. Tinha muito jabá? Tinha, bastante. Mas não era pouco, não. Tinha muito, mas assim, era um jabá que ele já tinha a gente fala que era uma renda que as gravadoras disponibilizavam para poder estar fazendo uma mídia de forma mais expressiva, né? Para impulsionar. Era tipo assim, pagar o testemunhal do apresentador. Isso, é como se fosse um impulsionamento hoje de mídia, né? Nesse segmento que nós estamos hoje. Só mudou o nome, né? Mas aí, eu lembro que eu andei de gol, eu andava de golzinho com o Guilherme Santiago, aí depois andava com o Marciano, e era muito legal fazendo divulgação e fui aprendendo e vendo o quê? Eu sempre fui dos bastidores, onde eu tinha que ter o cuidado de chegar num lugar na rádio, já entender quem que era o apresentador, o estilo do programa, a forma que eles tinham que conduzir. Então, acaba que você ia... E muita pressão na época, porque tinha, assim, as betas, a Cláudia, a famosa Cláudia, que até hoje tem, que eram poucas as rádios que têm acesso, hoje já tem até uma gama maior. E através do chileno, que era da Sony, tinha o Daça, que era da Universal. Então, assim, era a galera que, assim, realmente vivia junto com a gente. Então, era um ambiente muito gostoso, mas um ambiente que era muito competitivo já também nessa época. Imagina. E depois disso, eu tive a oportunidade de receber uma proposta de mim ir para a primeira multinacional, que foi a Warner Music, que era a divisão WA. Mas aí já era Rod Stewart, Red Hot Chili Peppers. Agora você imagine, saindo de Jabuticabal, lá do interior. Pra mim, Rod Stewart é uma dupla sertaneja. Hot Chili Peppers. Eu falei, mas o que tá acontecendo? E eu chegava, eu lembro que aí eu comecei a atuar na região de Ribeirão Preto, Paulo Pisani. Aí o Marcelo da Conquista, na verdade, que ele tinha as outras empresas, na época era a Mega, e continua com a Mega até hoje, que tem um sistema hoje. E a gente falando, e foi indo, foi abrangendo. Aí abriu uma gravadora chamada Zomba. Aí a Zomba foi, o Eduardo Francelin, que é filho do Guerino, ele foi convidado para ir para lá.
Aí eu fui para a BMG Ariola. Aí a BMG Ariola era o sonho de consumo de cada um, porque assim, ela era a concorrente direta da Sony, até que depois a Sony comprou. Sim. E eu fui para a BMG. Aí as evidências do mercado acabam que aumentam. E isso fez com que, assim, foi uma passagem muito rápida e muito dinâmica. Por exemplo, eu fiz promoção com o Alexandre Pires dentro de canoa. A gente fazia canoa, aí lá em Santos, para poder falar em Santos, canoa, exatamente isso. Sim. E assim, a gente tinha que fazer. E depois disso, foi atuando, eu fui contratado pelo Alexandre Pires para que eu pudesse vir para Uberlândia para fazer todo o trabalho de assessoria de imprensa. E eu tive a grande oportunidade, um dos mestres hoje do mercado brasileiro, mundial, o Aldo Gueto, me trouxe um professor, trabalhava junto com o Cinderley, e a gente começou uma carreira de fazer Faustão, aí o Aldo com o conhecimento que tinha, Show da Virada, aí já começou o Globo, SBT, começou esses veículos maiores, e foi assim, aonde eu comecei a frequentar estúdio de KLB que estava abrindo, casa de Zezé, na época ele era até casado com Zilu, e assim, aí foi realmente um auge da carreira. Só que isso eu tinha família. Eu tinha uma mãe, eu tenho um pai, tenho uma mãe, tinha uma esposa já nessa época, e assim, longe de casa, e fazendo turnê. Eu lembro que Só Pra Contrariar fez uma gravação na Acrópole, eu acompanhei, e assim, fazendo todo esse trabalho, até que veio o casamento do Alexandre Pires, junto com a Sara. E eu tinha dito que seria meu último trabalho no segmento artístico. Uhum. Mas, Felipe, como é que vai ser? Como é que não vai? Eu falei, eu preciso cuidar da família. Ou eu ia perder a esposa ou eu ia continuar no mundo. Porque o meu mundo era assim, eu ficava até às 3, às 2 da manhã com todos eles, mas aí, em vez de depois eu continuar com uma balada, automaticamente eu ia pro hotel, que na época não tinha essa tecnologia. As fotos que eu tirava, eu lembro que eu fui na 25 de março, comprei uma máquina Sony, e eu, com cabinho, eu punha num computador para poder mandar para outro lugar 2, 3 fotos, que é o que conseguia fazer, com aquela internet de escada ainda, para poder fazer com que acontecesse. Mas aí veio o casamento do Alexandre, eu falei que era o meu último trabalho, e acompanhei, o Daniel veio, a gente levou o Daniel para colocar a gravata no Alexandre, eu tive a oportunidade, na época, o Daniel Cavalari, até da cidade, uma celebridade que eu tenho um carinho, admiração muito grande. Inclusive, todas as fotos do meu filho, do Vitor, ele que fez, e assim, eu fico grato e honrado por isso também. E ele veio junto com a gente, e nesse dia foi uma chuva muito grande em Uberlândia, no casamento, e a Ivete ia ser madrinha. E falou, e agora, como é que vai ser? Eu cheguei pro Aldo, eu lembro que eu falei assim, a Ivete estava gravando Estação Globo. Aí tem até esse vídeo, ela foi, meu cheiroso, meu Alexandre, eu tô aqui, mas receba a minha energia. Mas como que ia fazer isso chegar no casamento? Eu lembro que eu corri na Globo daqui, ela mandou pra cá, eles puseram um CD, eu corri lá e soltou isso no dia do casamento. Olha só. Então, assim, são histórias que realmente são muito legais. A minha esposa teve a honra e a satisfação de estar junto. Então, o Alexandre é uma pessoa assim, que eu levo por toda a vida, por ter participado desse momento. A gente se encontra ainda de vez em quando, mas hoje esse mundo acaba que nos distanciou por a gente estar podendo estar longe, né? Recentemente, eu até estava num casamento com um amigo em comum, que o Fernando estava junto, e hoje ele nessa turnê viajando por esse mundão. Mas aí o Uberlândia veio, eu continuei aqui, eu tinha em Ribeirão Preto um padrinho de casamento, chamado Rodoviária RS, que era uma transportadora, e ele falou, Felipe, aqui as portas estão abertas para você. E eu fui na parte de gerente comercial, onde ele tinha 18 filiais, unidades, que eu visitava. Então, eu chegava para saber como. O que faziam comigo, eu comecei a fazer, né? O que está acontecendo, quem são os clientes, visitava junto com gerentes, e uma dessas cidades era Uberlândia. E eu já tinha alguns conhecimentos feitos aqui através do meio do mundo, né? E acaba que ficava gostoso a cidade de Uberlândia. E um belo dia ele me ofereceu para mim poder, além de eu continuar trabalhando como gerente, ele me ofereceu a filial de Uberlândia. E foi aí que começou a minha história no transporte aqui. Bom, então vamos tomar um café. Agora. Porque agora é que a coisa vai começar a ficar boa. Não.
Boa sua história também, né? Não, a gente Esse meio agradece. artístico. É muito sacrificado também, não é? Na verdade, ele é um mundo que, assim, eu gosto muito. O coração realmente bate. Vamos tomar um cafezinho? Vamos lá. Olha, não é qualquer café, não, viu? O cajubá, né? Cajubá. Muito bom. Muito bom, delícia esse café. E se na sua cidade não tem uma venda, não tem o produto, não tem um café Cajubá, na venda, no supermercado, no armazém, onde quer que seja, que você não encontra o produto, você pega seu celular, no computador, entra lá, www.cafecajubá.com.br, faça o seu pedido, entra em todo o mix lá de produtos do Cajubá, que é enorme e uma delícia. Você pede o seu produto que logo, logo chega aí, tá bom? O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Felipe, bom, mas e aí? Aí você começou a botar o pé no transporte. No transporte. Aí eu ia para Goiânia, Brasília, Uberlândia, mas aí eu voltei para casa, né? Aonde justamente a família toda Jabuticabal e eu lá. E Ribeirão Preto, tava tudo mais de onde realmente veio as origens, né? Aham. Aí quando eu assumi aqui Uberlândia, a filial, eu comecei a vir mais para cá. Aí eu fiz o quê? Começava a morar, teoricamente, dentro do barracão, aonde era a transportadora. Então, de dia a gente punha a roupa bonita para ir trabalhar, visitar os clientes, né? A farda. Exatamente. E depois à noite ficava ali, trabalhando e vivendo todo o processo. Porque o mundo do transporte ele é muito dinâmico. Eu acho que isso que fez com que Com eu certeza. pudesse não sentir tanto. Porque também cada dia de uma forma, tudo é transportado. Então foi um mercado que eu me apaixonei pela dinâmica que ele tem, pela grandeza que ele existia. Só que até então eu não conhecia a parte do agro no transporte. Eu conhecia a parte fracionada, que hoje é os e-commerce que eles falam da vida, mas assim, eu conhecia essa parte que era de levar produtos. Então, desde matéria-prima, agora essa parte do agro eu não tinha conhecimento. E um belo dia, eu fui fazer uma entrega de um fracionado dentro de uma unidade chamada Monsanto. E a hora que eu cheguei, eu me deparei com aquele tamanho de indústrias. Olhando tudo aquilo. Hoje a gente dá um Google mais fácil, você já consegue ter todas as informações. Na época não tinha tudo isso. E a hora que eu olhei aquilo, falei, gente, isso aqui me pertence. Isso aqui faz com que aí eu possa ter uma evolução. Aí eu puxei um histórico do que tinha, todo mês. Que ano foi isso, Felipe? Isso foi em 2009. Tinha todo um... 2009 não. 2009. Isso, 2009. Meu filho nasceu em 2010, é isso, 2009. E eu cheguei, a hora que eu olhei, isso aqui me pertence. A hora que eu olhei tudo aquilo, eu falei, como é que eu faço para chegar? Puxei a história que eu vi que tinha uma vez por mês indo. Perguntei quem cuidava de compras. E na época era o Márcio Rossato. E eu pelejei para ele me atender, Aí tinha um escritório ali do lado do carro de boi, aqui em Uberlândia. E eu fui lá e não dava certo, não conseguia. De repente eu consegui agendamento, ele olhou para mim e falou assim, você sabe quantas pessoas vêm aqui solicitar? Aí eu falei, mas nenhuma consegue te atender da forma que eu consigo. Eu gostaria de ter a oportunidade de entrar e onde for a sua dificuldade. Ele falou assim, mas você precisa ter certificações. Eu falei, eu tenho. Você precisa do quê? De certificações e documentos. E ele me passou uma gama do que precisava. A gente correu atrás e fez. Algumas coisas tinham que não tinha, a gente providenciou. Só que quando eu levei isso para Ribeirão Preto, aonde levei lá para o seu José do Carmo, que hoje é uma consideração muito grande e está no mercado até hoje,
A hora que ele olhou, ele falou assim, Felipe, é algo que foge do que a gente está acostumado, porque assim, você tem que deixar um caminhão. Eu falei, eu vou fazer. E assim nós começamos essa trajetória. E eu parti sozinho, e na época tem o Hélio, que é meu sócio hoje, o Hélio de Almeida aqui. Eu falei, Hélio, você segura a onda aqui que eu vou buscar. Ele ficou com a transportadora, e eu falei, você segura que eu vou buscar isso aqui. E assim eu fiz. E começou a primeira operação em Santa Helena do Goiás. Chegamos lá, distribuição de insumos para campo, e eu não tinha caminhão. Isso é serviço da Monsanto, não? Serviço da Monsanto, exatamente. E não tinha caminhão. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu peguei um caminhão, coloquei pneu em uma semana, mandei pintar o caminhão em semana, adequei ele da forma que a gente gostaria, e eu fui como motorista fazer essa operação, para que eu pudesse ter conhecimento. A hora que eu cheguei, eu entendi qual que era o procedimento que tinha que fazer. Aí, trabalhar com produtos fitossanitários, produtos agrícolas, produtos de insumos para levar para campo. Mas aí eu queria entender o quê? O porquê que eu tinha que levar para campo. O que significava aquele produto em campo. Como que era feita essa aplicação. Isso, a bagagem lá de trás, fez com que eu quisesse algo a mais. E eu via só um potencial muito grande de valorização de funcionário. Qualquer pesquisa que você olhava, estava a melhor empresa para trabalhar no mundo, Monsanto. Uma empresa líder de mercado de um produto, Monsanto. E eu fui vendo aquilo, eu falei, gente, eu achei um nicho que isso aqui me representa. E eu fiquei durante 4 meses, eu fazendo essa operação, aí casa ficou muito mais longe, muito mais distante disso. E aí me deram de Santa Helena do Goiás, eles me passaram para outra cidade chamada Paracatu. Cheguei em Paracatu. Paracatu me deram Itaí. Itaí me deram Ipuã. Ipuã me deram Uberlândia. Então, aí é onde eu fui colocando pessoas, foi montando o time, e essas pessoas permanecem conosco até hoje. Só que através disso, a hora que me deram Uberlândia, aí você vive toda essa bagagem, querendo entender, primeiro, o que era o significado do transporte, o porquê que ele era feito. E eu via que era uma empresa de tecnologia. Eu lembro que naquela época, o pessoal ia ligar pivô, primeiro que não era a quantidade de pivô que existe hoje. Quando tinha pivô, o pessoal ia a cavalo. Aí, depois de cavalo, começaram na moto. Da moto, eles começaram num quadriciclo. Hoje, eles já ligam através da tecnologia. Aqueles pivôs centrais, né? Isso, o pivô que faz toda a irrigação, exatamente. Sim. Então, hoje tem vários tamanhos, né? Certo. Várias modalidades dele. E hoje faz a ligação, tipo, através de aplicativos com a tecnologia. E eu lembro que, na época, o programa que eles desenvolveram do pivô, a internet, a tecnologia não conseguia tocar o que eles tinham feito. Então, foi uma dificuldade também que teve no mercado. Mas isso fez com que eu pudesse estar entendendo do que eu estava fazendo. E essa evolução, essa potencialização do que eu tinha na mão, eu sempre imaginei que eu tinha, e isso foi aumentando a responsabilidade, que eu tinha que aumentar a minha dose, o meu direcionamento, a nossa conduta em cima do que eles precisavam, porque eu vi uma carência no mercado tremenda de atuar de forma dedicada da forma que a gente vem atuando. E eu fui analisando, entendendo processos, entendendo operações e à frente. Todas as operações eu faço eu vou até ela, eu conduzo da forma que ela tem surgindo. Então, hoje perguntam para mim, Felipe, qual que é a maior dificuldade? Eu falei, a maior dificuldade para mim é aquela que eu não fui fazer. Porque aquela que eu fui fazer, ela não se torna dificuldade. Porque eu entendo o processo, eu entendo onde o nosso colaborador vai passar, eu entendo onde que ele vai dormir, eu entendo a fazenda, ou seja, o cooperante, o parceiro que ele vai atuar. E assim que a gente vem fazendo e desenvolvendo. E em 2016, passado sol, chuva, dor, lágrima, tempestade, a gente, nessa luta assim, constante, só uma pausa que eu gosto de expressar, minha família que sempre presente comigo, em 2010, meu filho nasceu em Ribeirão Preto.
Com 2 meses, eu ficava aqui trabalhando até sexta-feira, 9, 10 horas. Aí eu ia embora para Jaboticabal. Aí eu pegava para mim voltar para cá de novo no domingo. Aí em 2010, a minha esposa falou assim, ó... Felipe, me leva embora. Nem sou pra gente ir pro barracão. Falei, não, mano, calma que vai dar certo. Aí eu lembro que eu aluguei uma casa, Rua do Comerciário 344, aqui em Berlândia. E ali a gente ficou por 4 anos e hoje a gente mudou, a gente está em outro lugar que, graças a Deus, a gente... Mais conforto. Mas é muito gostoso a gente viver isso. Em 2016, falaram para mim, Felipe, você tem algum projeto de sustentabilidade? Orley, você imagina. Isso é de comer? Eu falei, gente, eu me lembrei do Hot Surf, né? Tipo, o duplo sertanejo, né? Aí eu olhei aquilo, falei, gente, mas o que você precisa? Não, Felipe, você tem algum projeto que você vai, tipo, algum plantio, algum projeto que você faz dentro da sua empresa? Falei, me seja mais específico. Não, Felipe, nós temos um projeto aqui que é assim, chama... Qual é a Monsanto? A Monsanto, chama Revitamon. Revitamon. Você, o caminhão, ele polui, ele emite CO2, ele descarboniza. E você precisa ter um projeto de plantio de árvores que você recompensa isso. Isso em 2016. Falei, mas como é que funciona? Existem vários modelos. Existem empresas sérias que nós temos essa parceria. Ele faz parte até de um comitê de ONU. Falei, comitê de ONU? Na minha época também, tipo, totalmente loucura. ONU, Organização Nacional da Exatamente, mas naquela época, para mim, eu focado, jogando, sem imaginar olhar por esse outro hemisfério. Tá. Falei, então, mas como é que funciona? Funciona que você tem que... Existem essas empresas. Eu peguei o telefone e liguei. Falei, eu tenho um plantio, eu sou fornecedor. Tá, você é fornecedor, você precisa plantar quantas árvores? Falei, não sei. 200, 300 árvores? Aqui funciona assim, nós temos um projeto, me explicou todo o plano, a gente consegue, aí depois você recebe um certificado, falei, tá, mas aonde que vão plantar? Não, aí depois a gente manda, localização, geologia, eu falei, tá. Aí eu cheguei para isso assim, e se eu fizer esse plantio? Mas como assim? Eu fui na família do meu amigo Mildo Alves, falei, Mildo, eu preciso fazer um plantio de árvores, a dona Sinara abriu a fazenda Sobradinho, nós demarcamos a área. Aí eu falei, só que eu quero fazer algo diferente. Eu quero colocar um plantio onde eu quero trazer toda a sociedade, eu quero trazer crianças, eu quero trazer a polícia florestal, eu quero trazer todos os órgãos competentes para poder realmente homologar isso que eu vou fazer. E eu lembro que uma das sinalizações que nós tínhamos era Sabe aquelas tábuas de passar roupa, Orley? Sei. Era onde a gente colocou para pendurar a abertura do projeto. Tipo, como se fosse aqueles porta-banner. Era tipo, que nós achamos e esquecemos. Aí foi esse que nós levamos. Mas aí a gente fez o quê? Pegamos as crianças do colégio agrícola, tudo com assessoria da empresa do Mildo que estava nos ajudando. Catalogamos a área, cercamos ela, convidamos todo mundo e pegamos essas mudas com registros onde ela tinha todo o seu KNAI, tudo que tinha que ser, tinha toda a catalogação dela. Fizemos o plantio e nós convocamos monitores. Tanto é que a hora que eu pedi isso pro Mildo, pra Juliana, falei, Ju, eu queria alguém assim, identificado de palhaço. Ela falou, Felipe, você tá com brincadeira? Eu falei, tô falando sério. Falei, sabe por que eu tô falando sério? Porque eu penso que alguém falando pra criança de uma forma descontraída, de uma forma... Vai entrar... Eu quero explicar que ele não tá saindo da escola para ir perder um dia de aula. Eu quero mostrar que nós conseguimos levá-los para fazer e colocar isso na mente. Nós estamos fazendo um ato, uma ação, que isso vai ficar dentro do coração para a vida toda. E eu lembro que meu filho já aqui tem até fotos, imagens desse plantio, depois eu forneço para vocês. E foi um sucesso. Foi aonde realmente isso impactou tudo e todos, a própria Monsanto, o projeto Revitabaia. E a partir daí nós não paramos mais. E eu participei depois também
desse projeto que virou da escolha do nome. Quando a Monsanto incorporou a Bayer incorporou a Monsanto, aí eles, que nome que vai ser? E eu estava até participando disso e virou Revita Bayer. Ou seja, mudança não teve nenhuma. Teve várias sugestões, mas permaneceu no mesmo nome. E hoje tem um comitê, que é muito sério, que acontece isso, onde realmente as outras empresas acabam que fazem parte desse processo. Luciano, o Ecoparque é uma grande realidade. É um prazer te receber aqui, Orley, para você ver com seus próprios olhos, seus telespectadores, o quanto isso aqui já é uma realidade, um bairro 100% planejado. A primeira entrega em Conil, estamos preparando agora, foram 270 lotes, já organizando essa entrega, já pronto para construir. É um bairro essencialmente residencial, mas com toda a estrutura comercial, vamos dizer assim, para atender os moradores. Exato. Os bairros planejados têm essas características, né? Então, eu tenho uma oferta comercial para trazer toda a conveniência para o bairro. E agora, tanto no Ecoparque 1 quanto no Ecoparque 2, né? A gente agora, são 490 lotes ali no Ecoparque 2. Então, estamos preparando uma grande entrega agora do Ecoparque 1, tudo ainda nesse semestre, e meeting, lançamento do Ecoparque 2. A infraestrutura toda já organizada. Sempre entregue 100% com a estrutura pronta. Mais um grande lançamento em Conilhos. Você teve uma ocasião também de fazer um plantio no Praia? No Praia Sim. O primeiro plantio a gente realizou na Fazenda Sobradinho, que dá 15 quilômetros aqui, do lado do Colégio Agrícola. Depois nós fomos fazer o segundo plantio, a gente fez no Orfanato Lar do Caminho, em Jabuticabal, que é do lado da APP da Unesp. Depois disso, nós fizemos no Praia Clube. O Praia foi assim, já mais maduro, com uma visão mais ampla do negócio, tendo tempo já de poder olhar do andar superior e conseguindo sentir de forma diferente. A intensidade do sentimento do que a gente executa, ela permanece a mesma, porque como eu fui aquele motorista, aquele colaborador que estava na linha de frente, pegando a estrada, tomando banho em posto, em pátio de empresas, eu consegui valorizar. Só que eu consegui ver isso de outro patamar sem deixar de valorizar todos aqueles que nos norteiam. E eu falei, gente, nós temos aqui em Uberlândia um clube que ele é tradicional, que ele segue todos os requisitos, os pilares, sustentabilidade, inclusão. Do ESG, né? Diversidade, exatamente. E eu cheguei para Jordana, falei, Jordana, que era a gerente do site de Paracatu. Falei, Jordana, a sua empresa patrocina o Paralímpico aqui, que é a Cargill. Falei, você pode, por gentileza, me dar o contato? Ela me deu, André Vidal, que aí já foi pro Daniel, já cheguei no Guto e chegou no Masmorra, a gente chegou e eu apresentei o projeto do Revita Bayer pro clube. E através disso nós tivemos todo o comitê de sustentabilidade do clube e fomos aprovados e nós fizemos um evento de plantio, aonde a Linardi Almeida colocou o Árvores do Amanhã, que é o nome do nosso projeto, onde a gente plantou 53 mudas homologadas, catalogadas na ONU 2030 dentro do Praia. Então, foi um evento que nós pudemos... É uma das maiores honras e glórias que eu levo dentro do coração, por saber que nós colocamos mudas vidas dentro de um clube, dentro da cidade, que realmente cuida. Tem uma EPP que tem essa parte de ESG muito afinco, sabe? De uma forma muito forte. Aonde tem atletas que literalmente me identificam com o nosso trabalho, que são setores que são através de luta, de dor, de suor. Então, foi uma identificação muito grande. E o Praia é um baita de um exemplo, né, nessa área, internacional até. Sim. Graças a um trabalho também do Guto, que faz ainda um trabalho espetacular ali. Ele, para mim, eles ali têm toda a diretoria. Eu falo que todo o marketing, todo o time lá, eles realmente, eu tenho um carinho muito grande. Nós pudemos ter a oportunidade de apoiar o futsal. E eu fico feliz por estar presente lá dentro e viver tudo aquilo da forma que a gente vive. E depois disso, nós recebemos visitas internacionais, visitas globais que vieram de fora, e nós somos convidados para apresentar o nosso projeto
isso já dentro da Bayer. Então, nós fizemos plantio, nós apresentamos o projeto de plantio e, olhando aqui em Uberlândia, aí eu falei assim, gente, a gente precisa fazer mais. E mas como? De que forma? E eu vi um dia um carro aqui escrito assim, 100% movido pelo sol. Falei, um carro 100% movido pelo sol? Peguei o telefone, liguei para compras de São Paulo. Falei, ó, e se eu falar que eu tenho uma operação que eu consigo fazer 100% movida pelo sol? E daí começou. Mas como que é? Como é que funciona? Ao Sol que estava aqui em Uberlândia e eu fui conhecer todo o projeto e fui vendo como é que funcionava. Ao Sol, uma empresa de energia solar. Exatamente. Que hoje virou a Reenergiza que comprou eles e eu fui em cima disso para entender como é que funcionava. Desenvolvemos um projeto, começamos com o carro Bolt, fazendo testes, experimentos. Depois disso, a gente entrou com um van, fazendo operação de pesquisa de produção, onde a gente levava semente que não estava homologada no Ministério da Agricultura para comercialização, simplesmente para pesquisa, que é uma semente segredo de Estado, vamos falar assim. É um material caríssimo. Exatamente. E, na verdade, o valor dele ele é um valor muito expressivo, exatamente. E a gente pegou e começou, porque a gente opera nesse segmento, e eu fiz um teste, né, na van e falaram assim, não, Felipe, nós queremos fazer uma valendo. Aí a gente fez essa operação valendo, e isso já... Por isso, quando a gente fala que nós estamos indo para a terceira etapa, é porque o carro ficou pequeno, nós passamos para a van, e eu falei assim, e se eu colocar 2 caminhões? Felipe, como? Porque nessa época, em 2016, foi onde que nós começamos... 2016 não, 2021, quando nós começamos a falar que a gente ia fazer esse projeto, não tinha essa quantidade de placa solar, era algo assim, que era muito obscuro. O pessoal não conseguia visualizar dessa forma que a gente visualiza hoje. Ainda. Exatamente. E é até hoje, porque hoje é um ato de coragem, porque hoje nós não temos uma referência no mercado ainda de algo sólido de anos de operação. Então, nós não sabemos hoje se funciona literalmente. Hoje, os nossos veículos são de empresas conceituadas, onde a gente tem toda a homologação, compramos veículos novos, zeros, tem que ser usado, algo para poder justamente entender a integridade que nós estamos fazendo. Mas aí o projeto meu foi como? Como que eu iria mais uma vez fazer o diferente? Plantei dentro de orfanato. Plantamos dentro da fazenda, onde tem o maior centro de produção hoje, que é a BJ Seeds de Unai, da Alessandra Faladora. Aliás, um abraço para ela. Fizemos tudo isso que nós viemos desenvolvendo. Aí eu falei, gente, como que eu vou colocar... Porque a minha meta não é a meta minha, quando eu falo minha, é Linardi Almeida, toda a família. Ela não é simplesmente cumprir uma meta. Ela tem que justamente fazer algo diferente, introduzir o que a gente vende de forma íntegra, de forma verdadeira. E eu falei assim, projeto audacioso para pessoas audaciosas que têm realmente visão de futuro é muito gostoso quando você é abraçado. E eu cheguei e desenvolvi um projeto para Bayer, falei, ó, eu tenho um projeto que eu consigo, através de vocês... o que eu tenho aqui em mãos, comprovar uma operação no agro 100% lastro, numa operação única mundialmente no agro que não existe. Mas como assim, Felipe? Eu falei, não, é assim que funciona. Eu vou colocar uma usina aqui dentro, aonde nós vamos colocar um carporter com 2 veículos dedicados, fazendo embalde e balde, onde eu vou conseguir comprovar, através de um aplicativo, de um sistema, de um programa, que tudo que foi captado de energia limpa foi consumido para que a gente possa estar operando. Felipe, põe isso no papel. Colocamos no papel, altas reuniões, altas discussões, equipe de engenharia, equipe de marketing, até que nós ganhamos um consentimento de usar a logo da Bayer nesse projeto. Então, para mim, foi um consentimento... Uma baita conquista, né? Não, veio da Alemanha e é algo que realmente a gente teve que ter validações, teve que ter todo um processo. Então, eu falo que é um dos maiores prêmios que nós ganhamos até hoje,
que nós demos para toda a família, né? Porque é uma logo que eles não deixam colocar em qualquer lugar. Na verdade, a responsabilidade aumenta, né? E a gente sabe de todos os requisitos que a gente tem que ter de integridade para poder usar essa logo e a gente sabe o que ela representa no mundo. Mas o gostoso é que através dessa operação que nós estamos entregando e dessa visibilidade que a gente veio buscando no mercado, hoje a gente opera também nesse segmento, em outras frentes, em outras operações. Então, assim, a Linard hoje, ela vem nesse intuito feliz. É mais um desafio que nós estamos tendo. É uma implantação agora de um futuro que nós sabemos que ele é promissor e reconhecido mundialmente, onde nós vamos estar buscando todas as certificações. O pessoal da Alemanha vem para participar disso? Tem muitas pessoas já confirmadas para que possa estar vindo. Então, nós estamos aguardando. Tem presidentes aí mundiais já confirmados para estar presente nessa operação. Então, é uma operação que realmente ela vai dar um presente de sustentabilidade verdadeiramente para o mundo. Onde nós estamos inovando, onde nós estamos, mais uma vez, entregando algo corajoso. Porque hoje a frota solar, ela não tem uma dinâmica grande de quilometragem para andar. Estamos de volta. Preparada, Helena? Acho que sim. Próxima pergunta. Como concorrer a um carro 0 km, 3 motos e centenas de prêmios no Promo Show Azulim? Essa é fácil. É só você comprar 3 produtos participantes, cadastrar no site e pronto, já está concorrendo com os números da sorte. Certa resposta! E dobre suas chances comprando produtos com este selo. Tá certíssima! Como é que funciona essa... como é que recarrega essas baterias? Então, as baterias hoje, ela não tem uma autonomia grande, né? Então, hoje, um veículo... São caminhões. Caminhões hoje que ele vai levar de 12 a 17 toneladas. Porém, o tamanho dele ele é menor, porque ele tem os packs de baterias. Assim. Então, hoje nós pegamos o maior da categoria para que possa estar. Então, chama até uma operação e-truck. E essa operação... ele anda 180 quilômetros. Porém, o veículo elétrico, ele tem uma forma e uma conduta de dirigibilidade. Você não simplesmente, se você acelerar muito, ele vai gastar mais. Então, você tem que aprender a forma de conduzir. Existe um treinamento. Ele não é híbrido, é só... Não, ele é 100% solar. Exatamente. 100% elétrico. Certo. Só que o diferencial nosso é o quê? É que a gente consegue comprovar a origem e o abastecimento. Então, hoje, por exemplo, se eu tivesse com o meu carro elétrico aqui, nesse lugar que nós estamos hoje, e lá embaixo tivesse um carregador, eu estaria carregando, mas eu não estaria comprovando a origem dessa semente, dessa energia. Então, é por isso que nós conseguimos diferenciar e ser o pioneiro nessa operação dentro do agro. Onde dentro do agro, nós conseguimos colocar uma operação onde a gente comprova o que a gente obtém, comprova o que a gente manda para a rede e quanto que a gente abastece nos nossos veículos. Tem equipamentos, né, que comprovam, exatamente, que monitoram isso tudo. Isso não é nada planilha de Excel, são equipamentos homologados que viram um projeto de P&D, onde a gente já sabe que tem certificações internacionais. Então, a gente hoje pegou os melhores profissionais do mercado, as melhores empresas para que pudesse estar entregando para uma tamanha do projeto que nós estamos fazendo. Então, assim, é honra, Orley, é alegria, é felicidade, é motivo de realmente estar grato, sabe? Por tudo, por todos, pelo que a gente faz e pelo que a gente vem fazendo. Então, quando você pega, Orley, a parte de plantios que a gente fez de árvore, a gente achou um número, que ela é grande. Então, hoje... A gente sabe que esse projeto, além dele os caminhões, todo mundo, nós plantávamos árvores, por quê? Porque a gente emitia o poluente. Hoje, os nossos veículos, eles já não poluem. E, além de tudo, a gente não emite. Então, quer dizer, nós temos uma gama, número muito grande. Estão vendendo. Exatamente. Vendendo não, estão doando, né? Exatamente. Então, isso é assim, nós temos um contrato que são 5 anos de operação. E esses 5 anos dentro... Mais um outro prêmio que nós tivemos é de estar podendo instalar esse equipamento nosso
dentro de um site onde teve que mudar toda uma estrutura. Então, isso, assim, é tudo honra, é tudo glória, é tudo gratidão, é respeito, sabe, pelo aquilo que a gente faz. Respeito por todos aqueles que trabalham conosco, porque a gente consegue mostrar essa sinergia, mostrar esse amor. Então, todos os colaboradores Linardi e Almeida, eles trabalham com alma, com gratidão, trabalham com sentimento. E a gente gosta de estar evoluindo dessa forma porque a gente acredita que isso é necessário. O que a gente faz é algo valioso, então as pessoas têm que ser tratadas valiosas também, que operam conosco. Bom, o Felipe, tá com a Bayer, uma baita de uma empresa, isso não tem qualquer tipo de dúvida. E da agora para frente, como é que é? Essa operação... O céu é o limite. Essa operação, eu sempre falava que antes até desse projeto, eu queria um helicóptero, né? Porque a gente sempre trabalhou com fretes com alto grau de exigência. Dinâmica, muito rápida, né? A Linardi é reconhecida por isso. Sempre quer, tipo, algo bem rápido, bem ligeiro, porque a gente sempre tem as equipes, os profissionais prontos. A gente trabalha com plantão. Então, esses plantões são profissionais que eles não trabalham de dia, mas que eles fazem o turno da noite ou fora da hora, na contramão, para que possa estar atendendo uma demanda. Que a gente entende que acontece exatamente isso. Então, hoje, nós temos esse projeto, ele tem a exclusividade, tá? Durante esses 5 anos com a Bayer, mas nós temos os outros segmentos que a Linardi não trabalha só com a Bayer. A Linardi tem outras frentes, assim como Syngenta, que nós operamos com a Advanta, com a KWS, com a Satos. Então, nós temos hoje... a Inovative, que são empresas hoje do mercado no segmento de produtividade, de sementes, que a gente atua também, respeitando todos os profissionais. Como a Linardi opera de forma dedicada, a gente não tem confronto de profissionais. Então, por quê? Nós entendemos, no caso, o programa Orley, para poder fazer uma identificação com a nossa operação. Você tem os seus profissionais, o seu câmera, a sua pauta, a sua redação. Nós temos os profissionais que entendem isso e a gente aloca esses profissionais de forma dedicada para cuidar de cada operação. Então, nós colocamos um focal para cada operação, nós colocamos colaboradores e motoristas e carros diferentes para possa estar atendendo a demanda, porque nós entendemos que uma viagem por Mato Grosso, você tem que fazer numa caminhonete mais robusta. Uma viagem, no caso, para Itaí, você já tem que ter um outro tipo de veículo, mais simples, não que não atenda, é que você só vai trabalhar em pista dupla. Então, a gente tem que saber onde que você usa o 4x4, onde que você anda carro de rodagem simples, onde você tem veículos, no caso de São Paulo, regiões como que tem restrições que são VUC para poder entrar, a gente sabe essas alocações que a gente tem que fazer. Então, isso é tudo feito através de uma equipe que nós temos de profissionais que fazem todo esse mapeamento logístico. Então, é nosso gestor de frota, é nossa parte administrativa, é nossa parte de gerência de colaboradores. Então, assim, através disso, o nosso conselho, a gente se reúne a cada operação. E o Felipe hoje está fazendo o que ele mais gosta, né? Que é onde eu sobrevoo cada operação, eu vou para poder... Aquilo que eu fazia, indo e voltando com a carga, parando no posto fiscal, hoje eu passo no posto fiscal e volto, mas porque eu vou para fazer a visita, para poder entender, para conhecer algo novo, para poder cadastrar clientes novos, entender os nossos parceiros, as necessidades. Então, eu estou, assim, nesse momento, vivendo o segundo filho. O Antônio está com 3 anos, o Vitor com 14. Literalmente, uberlandense, filho de Jabuticabal. Isso vou levar por toda a vida, mas fui acolhido de uma forma muito grande, muito gostosa. Especial. Por Uberlândia. E eu tenho essa gratidão. Existem muitas pessoas que, se você for citar nome aqui, assim, que realmente me deram colo aqui. Felipe, como é que você avalia vamos dizer, essa ascensão sua de dormir em barraco, dormir no chão, dormir em cima de freezer, que até você falou aí, até hoje, um empresário de grande sucesso e com uma atividade super responsável na questão do meio ambiente. Como é que você avalia isso? Orley, eu acho que a gratidão,
é algo que eu vou levar por toda a minha vida. Eu agora, recentemente, eu tive um susto muito grande. Eu sofri... Eu levantei 6 horas da manhã, saí de casa às 6, como é o normal. Fui para a empresa. Eu acho que os exemplos ele tem que vir da gente sempre. Então, eu gosto de abrir. Mas também tá tudo bem quando eu não abro, tá? Acho que a gente hoje vai criando as pessoas que realmente a gente capacita e a gente credibiliza para que possa estar nos honrando e fazendo tudo aquilo que a gente tem como determinação e entrega. Mas eu acordei 6 horas da manhã e comecei com uma dor no peito muito forte. Gases, tá tudo bem. E acabou que minha esposa nunca vai com o meu filho mais novo, ele apareceu em casa, lá dentro da empresa, e eu tava saindo até num dos caminhões elétricos para dar uma volta com o meu filho. E a hora que eu tava saindo, a dor ela aumentou muito maior, veio muito forte no peito, e eu me entreguei e fui pro hospital. Graças a amizades e relacionamento e conhecimento, fui muito bem atendido, e eu cheguei infartado no hospital, sem saber que eu estava infartado. Isso com 44 anos de idade, 43 anos de idade ainda. Menino. Foi dia 12/4 até, de 2024. E a hora que eu cheguei no hospital, coincidentemente, eu já estava meio que sem dor, porque a dor vinha e passava. Aí perguntaram pra minha esposa, ele tava sentindo que é a dor no peito, então aperta aí, dor no peito, infarte. E ligaram, graças a relacionamentos, ligações, eu fui atendido muito rápido. E eu entrei para uma sala de cirurgia e fui para UTI. A hora que eu cheguei na UTI, eu fui saber o que tinha acontecido comigo. Você infartou, colocou dois stents e você vai precisar ficar 2 dias aqui e voltar para fazer outra cirurgia. Mas por que já não fez tudo? Porque literalmente você não aguentava. Mas o que eu tô querendo levar com tudo isso? Fiquei 7 dias de hospital, graças a Deus estou aqui, feliz, alegre, no maior alegria do mundo de poder contar toda essa história. Mas é dizer o quê? É que tudo que você planta, você colhe. Plantaria tudo novamente? Sim. Mas só que a gente vem se potencializando e plantaria de forma diferente. A tecnologia hoje é diferente. Então, o mundo é diferente. Então, eu me avalio hoje, quando eu nunca me esqueço as minhas origens. Isso jamais. As pessoas que realmente fazem parte da minha história, da minha vida, são pessoas que eu vou levar eternamente dentro do coração, dentro da alma. Só que a gente vive cada momento. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, ele vai estar catalogado dentro do meu peito, como ele está agora, e lá na frente ele vai fazer parte da minha história. Uhum. Então, o que eu levo lá de trás é isso, é essa gratidão, tudo que planta foi colhido, mas assim, hoje, Deus me deu a chance e a oportunidade de eu viver essa história. Então, ou seja, eu intensifiquei demais a vida, mas isso foi muito bom, porque hoje a gente vê que levanta e faça. Não espere com que alguém faça para você. Potencializa as pessoas, acredite em pessoas, se entrega, tenha coragem, tenha hoje a sinergia de poder se entregar sem cuidar, sem deixar de cuidar do que é mais precioso na vida da gente, que é a família, que é poder manter um Deus, cada um na sua religião, mas assim, manter o seu Deus. Eu sou muito grato à minha Nossa Senhora e assim, levo ela dentro do meu peito, dentro das minhas orações e dentro, assim, da minha vida, mas o que eu levo hoje, que eu falo assim, é que, assim, vale a pena cada dia, porque no mundo, se você acha que tá ruim aqui, vai estar ruim ali. Se você acha que existem pedras no caminho, em qualquer segmento vai ter pedra. Com certeza. Então, permaneça na sua caminhada com planejamento, com foco, com dedicação, com compromisso naquilo que for fazer, que acho que você vai estar fazendo para você, e é muito gratificante. Seja igual um campeão. Abra a mão de final de semana, abra a mão para que você atinja as suas metas, seus objetivos. Porque quando você tem um planejamento, automaticamente você consegue fazer da forma que eu estou fazendo hoje, que é poder viver intensamente hoje as pessoas junto e dando para elas aquilo que eu não tive. Por exemplo, uma ferramenta de trabalho que eu nunca tive para trabalhar. Um caminhão como eu nunca tive para trabalhar. Então, isso é muito gostoso. Isso é gratificante. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço.
viu? Muito obrigado mesmo e parabéns, viu? Sua história realmente é um baita de um exemplo para muita gente que está aí seguindo a gente, que está nos acompanhando. Tá? Muito obrigado. Sucesso cada vez mais. Obrigado, Erlei. Eu agradeço e gostaria muito da sua presença junto conosco nesse projeto. Eu vou sempre estar envolvendo você, te reportando, te conduzindo. E eu falo assim, é a primeira entrevista dada, o primeiro canal, o primeiro plano de mídia que está tendo essa informação de primeira mão. Eu fico muito feliz de estar passando aqui junto contigo. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Tá. Obrigado. Encerramos mais este Conversa com Orley. Esperamos você em nosso próximo encontro. Muito obrigado. Até a próxima.